A gente sempre pensa que comer, por exemplo, é comer muito. E isso não é verdade. O jejum intermitente, que é o processo em que você fica sem comer por um tempo, deu o Nobel de Medicina a Yoshinori Ohsumi em 2016. O que ele mostrou? Ele mostrou que se à noite você come e você tem que dividir a energia entre a digestão, restaurar o seu fígado e refazer a tua musculatura e o teu cérebro, todo mundo perde. Se eu à noite resolvo não comer mais depois das 6 horas da tarde, zero. Toda a energia que eu gastaria lá na digestão, eu estou utilizando para restaurar o meu cérebro, para fazer a autofagia, que é a limpeza do meu corpo, comer as células velhas, e restaurar o meu fígado. No dia seguinte, adivinha? Tô cheio de energia, tô cheio de disposição. Agora, se eu como uma coisa pesada de noite, você pode fazer o teste, faz o teste. Não acredita porque é o Júlio que está falando. Faz o teste. Come tarde e vê como é que você acorda no dia Meu seguinte. Deus, Pô, debulhado. É. você não precisa de artigo científico para Quando provar isso. Faz. você anoitece fazendo aquela churrascada, no outro dia, por mais que você não bebeu, você acorda com uma ressaca Sim, de ressaca comida. alimentar. Ressaca alimentar. Agora, pra gente encerrar mesmo. Existe o cérebro desnutrido? Existe, infelizmente. Hoje a gente está Caramba. com um paradoxo na sociedade, que é o paradoxo das pessoas que estão acima do peso, porém desnutridas. Antigamente, você deve lembrar, as avós, as mães, né? Chegavam no bebezinho e falavam, ai, que lindinho, ele tá gordinho. Aham. Então, portanto, a denúncia imediata desse comentário é, ele está saudável. Com saúde. Só que o desequilíbrio energético hoje, com muita caloria e pouco nutriente, faz com que a gente tenha realmente um nível hoje social muito grande de... A gente está comendo bem, a gente não está comendo mal, a gente não tem mais, hoje no Sim. Brasil, tanta gente passando fome. Ainda existe, obviamente, mas na média a gente já está com um nível, sim, as pessoas têm o que comer. O problema é que a gente come muita porcaria e o nosso corpo não recebe o que ele precisa. Vamos imaginar o seguinte, eu sentei agora aqui e comi um prato de macarronada e esse prato de macarronada ele está banhado aqui no molho quatro queijos, Uhum. por exemplo. O meu corpo precisa de cerca de 60 nutrientes básicos para poder funcionar. 60. 60. Quantos você acha que tem aqui? Ah, eu acho que 4, não tem 5. nem. Né? Como é que o teu corpo funciona? Se você tem um nutriente em baixa, está faltando vitamina K, por exemplo. O teu cérebro vai mandar você comer, porque a única forma que tem de você botar para dentro o que está faltando é pela viés da alimentação. Só que quando você come uma coisa que não está balanceada, a vitamina K continua faltando e você continua comendo. E Por vai isso, comendo. por isso que uma das primeiras coisas que a gente faz numa Caramba. dieta de emagrecimento é o estabelecimento mínimo de macro e micronutrientes, para não faltar nada. Aí você não tem tanta fome. Você não fica com aquela fome de leão. Por quê? O que é a fome de leão? É um negócio que está faltando. Por que comer porcaria te faz sentir fome daqui a 2, 3 horas de novo? Não tem nutriente. Porque não tem nutriente. Cara, e para nós gordinhos assim, às vezes você só se satisfaz quando você não aguenta mais comer. É um negócio que tem. É na cabeça, né? A gente tem um mecanismo no cérebro. Caramba, meu. Eu sei que você está querendo acabar aí, mas eu vou explicar mais uma coisa aqui. Não, explique porque tá maravilhoso. A gente tem um mecanismo na nossa mente, que no nosso cérebro, chamado de biofeedback. Bio é vida, bio é biologia e feedback é retorno. Então, quando eu sento para tomar um copo d'água, o primeiro copo d'água que eu tomo com sede me dá um puta prazer, me libera endorfina, Verdade, cara, verdade. porra, tesão. Eu pego o segundo copo d'água, o meu corpo já diz, cara, tá exagerando, velho. O terceiro pode te dar intoxicação no fígado Por por água. causa de água, por causa de excesso de água. Caramba. Porque o nosso corpo diz, chega. Como é que funciona a natureza em relação ao sal? Nós temos um mecanismo de biofeedback do sal. Se eu pego uma coisa salgada demais, eu repuno na hora. Aham. Biofeedback. Agora, em relação ao açúcar, nós não temos essa trava. A gente tem essa trava quando o açúcar está associado às fibras. Então, por exemplo, eu peguei uma laranja. Amo laranja. Fantástica laranja. Aham. Comi a primeira laranja. Prazer enorme. Minha vontade? Comer a segunda. Mais uma. Você não vai para a terceira. Porque o teu biofeedback vai dizer, para porque você está exagerando. Porque aí a associação do carboidrato mais a fibra ali dentro, ele vai dizendo pro teu organismo, pare. Vai dando aquele asco, né? Porque você também tem um tempo de comida, né? Você vai comer 3 laranjas, você vai levar, 20 minutos para fazer isso. Se eu pegar uma jarra de suco de laranja que tem 5 laranjas lá dentro, o meu corpo não tem tempo hábil de fazer biofeedback.
Ele não consegue ter freio, ele não consegue puxar a rédea. Você pega um copo com 3 laranjas e toma numa paulada. Você pega um caldo de cana de 700 ml e toma numa paulada. Rapaz. Você não tem biofeedback. Aí você estoca. E quando a gente toma, a gente tem aquele asco, né? Você fala, tipo, chega a dar uma ânsia em alguns momentos. Inclusive, agora eu entendi. Às vezes de manhã, porque eu ouvi, né? Ouvi um especialista dizendo, pô, de manhã você tem que tomar água em jejum. Tantas ml em jejum. E eu vou lá e viro. Só que em alguns momentos me dá ânsia de vômito. Porque eu saturei, então, o que o meu corpo demais. queria. E outra coisa também, outra observação é que quando a gente está comendo lentamente, a gente come menos. Sim, tem um estudo de Harvard que eu reproduzi na universidade que eu leciono. É um estudo bem simples. Ele mostra o seguinte: o que os caras fizeram? Eles botaram um prato de sopa e algumas pessoas têm um cano no prato de sopa que repõe a sopa conforme ele come. E dessas pessoas, eles não falaram quem é que estava repondo ou não. Então as pessoas não tinham noção de quanto elas estavam comendo. Mas o que eles perceberam? Que aquelas pessoas que passavam de 20 minutos na alimentação comendo devagar, elas comeram 70% menos do que o cara que comeu tudo que ele podia comer em 10 minutos. Porque você não tem tempo de dar biofeedback e você vai enchendo o prato, o cara não sabe quanto que está acabando e ele vai comendo. Vai comendo, vai comendo. Por isso que a gente usa muito a questão na nutrição do estímulo visual, né? Se você está num programa em que você quer emagrecer, deixa a comida no fogão, serve o que você quer, come o que você quer e acabou. Por isso que o restaurante por quilo, nesse sentido, ele é um auxiliar, ele é um aliado no processo. Porque você pega 300 gramas e acabou, comeu aquilo, acabou. Agora, não adianta você comer aquilo em 10 minutos, porque você não vai ter produção de colicistoquinina, que é um hormônio sacetógeno, você não vai ter a leptina, que é um hormônio sacetógeno. Todos eles têm pico de produção pós 20 minutos de alimentação. Caramba. Então, entre 20 e 30 é o ideal. Isso aí tinha que ser ensinado nas escolas, né? Porque é ridículo a gente não ter isso na escola, né? É ridículo. Pô, é uma coisa tão importante que tá no nosso dia a dia e ninguém tem noção. Assim, veja como nós somos, assim, como se fôssemos amebas, né? Acho que até a ameba sabe que ela tem que consumir. Mas a gente só vai vivendo. O Cortella, só vai vivendo. O Cortella fala um negócio que ele falava em aula pra gente, que é assim: muita gente é apenas um tubo humano que come e caga. É um tubo humano, come e caga. Mas olha, eu vou dizer pra você, 90% da população, ou até mais, é isso aí. Ela só consome, porque é o seguinte, a partir do momento que você começa a selecionar o que você quer comer, você começa a entender a quantidade de comida que você precisa, viver fica muito fácil. Viver fica muito fácil, mas alguém vai deixar de ganhar dinheiro. Sim, ó, eu publiquei ontem uma coisa, um pensamento que eu acho que faz muito sentido. O pensamento diz assim, ó: nós já vivemos um tempo de dificuldade na nossa história, em que a gente buscou tanto o nosso desenvolvimento que nós criamos super-heróis com poderes mágicos além do ser humano para incentivar a gente a transcender a nossa natureza. Só que hoje nós vivemos num mundo em que nós somos tão fracos que viver sem comer açúcar, ter um pouquinho de disciplina, fazer atividade física já é considerado sobre-humano. Já é poder mágico.